Oi, gente. Então, a aula de hoje é sobre proporção e escala. Nós vimos, né, desde o começo do semestre, então, um pouco da fundamentação teórica. Vimos como é que é elaborada nas nossas mentes a nossa percepção visual, né, através de Shin, através da Gestalt. Depois entramos um pouquinho nas teorias da arquitetura e do urbanismo, para entender um pouco a história, né, como os conceitos e as teorias da arquitetura foram, né, formatadas no passar dos tempos, dos séculos. E depois vimos a arquitetura como signo, né, na semiótica. Agora, essa aula de hoje, ela vai atender um pouco mais as diretrizes realmente do desenho, né, do projeto em si. Então, a gente vai deixar um pouco a percepção visual e as teorias para entrar agora na questão técnica mesmo, né? Questão projetual. Frase de Frank Lloyd Wright. Não é razoável supor que um professor de matemática seja também um poeta? Ou que um engenheiro civil seja um compositor de sinfonias? Essa frase retrata bem a questão da proporção e da escala, né? Uma vez que a arquitetura é considerada uma arte, então a proporção e a escala são consideradas razões matemáticas, praticamente, né? São relações matemáticas. Então, ele fez essa analogia, né? Sobre um professor de matemática e o poeta, o engenheiro civil e as sinfonias, né? Da arte, da poesia, da composição, tudo isso dentro, né, dos elementos arquitetônicos que tratam da composição, da proporção e da escala, né? São fatores matemáticos. Para a gente entender o que significa proporção e escala de forma conceitual, uma coisa a gente tem que entender. São ideias que se relacionam entre si, né? Tanto a ideia de proporção quanto a de escala. Não existe uma separação entre essas duas unidades. A escala é a representação de uma ideia em relação a uma medida, né, ou um sistema de medidas, que é compreendida ou conhecida universalmente. Então, existem caracteres que em todo o mundo você identifica a medida de algum elemento. Já a proporção é a relação apropriada e harmoniosa de uma parte com a outra parte ou com o todo, né? Segundo o conceito de Xing, em 1943, que nós já vimos na aula, né? Tanto de Xing da Gestalt, que tem essa percepção visual que a gente tem, ela se refere ao todo, né? Das coisas relacionadas entre si, não as unidades separadas, né? Essa é uma segunda percepção, a primeira é sempre do conjunto. Então, a proporção da mesma forma, a gente consegue visualizar na percepção visual algo que é proporcional a alguma coisa ou desproporcional a determinada coisa. E da onde surgiu, né, essa ideia da proporção, né? Quem que condicionou a proporção? E isso é datado, então, já desde a antiguidade, praticamente a arquitetura clássica. Então, essa ideia de que as coisas belas seriam proporcionalmente relacionadas a uma equação matemática, né, para cumprir um padrão estético, data da Grécia, né, quando o Fídias, né, que era um escultor grego, concebeu o Partenon dentro de uma razão matemática que depois foi conhecida, né, reconhecida como a mais perfeita de todas, que é a proporção de ouro, ou proporção áurea, que nós conhecemos, seção áurea, né? Essa relação entre elementos de forma racional, de forma matemática, harmoniosa e esteticamente agradável aos olhos. Então, os gregos, né, eles sempre observaram muitos fenômenos, né? Lembra da fenomenologia? Mas eles pegavam a fenomenologia e jogavam isso para uma equação racional. Eles conseguiam fazer uma ponte entre o fenômeno e a razão.
E aí sim eles conseguiram então resultados muito gratificantes, né? Porque eles pegavam os fenômenos da natureza, da sociedade, dos seres humanos e equacionavam isso, colocavam em razões matemáticas, que se traduziam através também da arquitetura. Mas o que define então a proporção áurea, né? A proporção áurea é uma relação, ela é algébrica. Então a gente pega uma linha reta e divide em duas partes não iguais, assim como a figura à direita. E depois que a gente divide em partes não iguais, a gente pega o segmento mais longo e divide pelo segmento menor. Um resultado é igual ao valor da divisão da reta inteira pelo segmento mais longo. E um número, esse número é um número infinito, mas que eles arredondaram para 1,618033, para 1,61 e 80. E deram a esse número o nome de Φ. Então, a letra grega, Φ, aquela que está ali na imagem, ela está relacionada também a Fídias, né? Uma vez que foi o primeiro a usar essa proporção dentro de uma arquitetura, né? Ou de uma edificação. Então representam a equação através desse elemento simbólico, que é a letra grega Φ. E a partir desse princípio, né, dessa equação, dessa relação, foram gerados monumentos, elementos arquitetônicos, relações de proporção, de uma grande equação matemática. Já na Idade Média, Leonardo Fibonacci, né, que foi um matemático italiano, ele vai descobrir uma sequência de números completamente relacionados, né, com a razão áurea, com a seção áurea, e a essa sequência vai ser dado o nome de sequência de Fibonacci. Essa sequência de Fibonacci, ela é o seguinte: ele descobriu que os números é uma sequência infinita que começa com 0 e 1, né? E os números são sempre a soma dos dois números anteriores. Então, assim, temos 0 e 1. Aí vem 1, aí 1 e 2. Então, 2 mais 1, 3. Então, daí 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Então, 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 3, 34. E assim consecutivamente. E ele foi colocando esses números dentro de quadrados, né? Dentro de uma propriedade geométrica. E descobriu que relacionando esses quadrados com essa numeração, se chegava a uma espiral perfeita. E essa espiral perfeita depois foi observada que está em tudo, né? Em todos os elementos da natureza, em todos os seres vivos e em grande parte das obras, né? Das edificações que sejam proporcionais, né? Que tenham proporção. Então, o Fibonacci, ele é como se ele tivesse aguçado um pouquinho mais essa razão matemática, né? Através da razão áurea, ele conseguiu ainda mais uma sequência de números, né? que transformava nessa espiral. Coloquei uma dica também em um documentário muito legal que tem no YouTube, que fala de Fibonacci, fala dessa espiral nos elementos todos, que é o vídeo Universo Conectado. Então, quem puder assistir, vale muito a pena. Já vimos, né, a Idade Clássica, com a sua teoria de proporção, né, definida pela seção áurea. Depois da Idade Clássica, a gente entra então na Idade Média, onde Fibonacci ele vai aprimorar, né, ele vai pegar a seção áurea e vai conduzir uma nova equação matemática, né, uma sequência de números dentro da proporção áurea, resultando nessa espiral perfeita que é observada em todos os princípios da natureza. E, não contente com tudo isso, Leonardo da Vinci, então, no Renascimento, vai pegar tudo isso e vai falar:
bom, tudo é muito legal, tudo é muito lindo, mas eu quero relacionar isso com o ser humano, né? A gente está num período antropocentrista, onde o homem é o centro de tudo, que foi o Renascimento. Então, eu quero levar toda essa razão matemática, essa proporção, né, para benefício do homem. E aí ele vai fazer uma releitura, né, do homem vitruviano, que foi de Vitruvius, né, do engenheiro e arquiteto romano. Então ele vai aprimorar o homem vitruviano. Então ele produz esse desenho, né, que a gente conhece super bem, e através de um raciocínio matemático, né, baseado nessa proporção áurea, então ele resulta em proporções ideais do corpo humano. Ele consegue conceber um desenho com princípios de perfeição do corpo humano. E a partir dele, né, muitos outros teóricos vão trabalhar em cima da proporção humana dentro da proporção matemática, ou da escala de projeto, ou da proporção de projeto. Dentre eles, daí a gente vai ter Le Corbusier, Neufert, tenho... Agora me fugiu o nome, mas a gente vai ver a seguir. Muitas publicações também com relação a essa proporção humana. Até coloquei como dica ali, para quem quiser também, tem um canal de filosofia no YouTube muito interessante, que é a Nova Acrópole, e uma das aulas desse canal foi sobre Leonardo da Vinci e a filosofia do Renascimento. Conta um pouquinho como é que era a mente privilegiada de Leonardo da Vinci e como ele enxergava as coisas no mundo. Então, é mais um motivo para a gente entender um pouco a história, né? Lembrei o nome dos outros arquitetos que eu queria dizer, era do Paneris Eunice, que também colocaram a escala humana dentro do projeto, que nós veremos a seguir. Mas antes deles, vamos falar então Le Corbusier. Chegamos na Idade Moderna, né? Saímos então do Renascimento, né, com Leonardo da Vinci, mente privilegiada, né? E entramos então agora na arquitetura de fato, com Le Corbusier. Le Corbusier foi um grande teórico, como nós vimos, né, nas teorias de arquitetura e do urbanismo, e ele cria então o sistema modulor, que era um sistema de proporções humanas, né, baseado em Fibonacci, com uma escala harmônica que relacionava essas proporções humanas com a razão áurea, inscrevendo no corpo humano duas séries de valores que constituem uma gama de medidas humanas suficientes para se relacionar com a arquitetura. Então, o que é isso? Ele pega, então, essas razões matemáticas, né, de Fibonacci, da razão áurea, e vai colocar isso numa equação matemática do corpo humano, com relações de medidas dos corpos humanos, né? E a partir dessa equação, vão gerar grandes outras equações para a gente conseguir dimensionar, né, o biotipo humano dentro da arquitetura. Então, ali temos o esquema abaixo, né, aqueles 8 quadrinhos, e cada quadrinho desses, né, tem uma relação de proporção, para depois a gente inserir dentro de um projeto. E para que a gente não fique com saudades do Xing, aqui está ele novamente. Então, qual que é o conceito, né, de proporção para Xing? Então, Xing entende que o intuito de todas as teorias de proporções, o intuito é criar um sentido de ordem e harmonia, né, entre os elementos de uma composição visual. Abrindo um parênteses, então a gente viu lá na Gestalt, em que a Gestalt já tinha definido isso, né, na percepção visual, que a mente humana, o olhar humano, ela se orienta, quando ela observa um objeto, nesse objeto de forma global, né, da relação de todos os elementos, né, do resultado, né, final, vamos dizer, né, é o primeiro contato visual que nós temos do todo, né, da relação entre as partes. E que o que a gente mais direciona o olhar é para aquilo que está organizado,
né? Então a gente tende a colocar as coisas de forma organizada. A nossa mente humana faz isso, né? Subjetivamente. Então, Xing elaborou aqueles princípios de ordem que a gente já trabalhou. E os sistemas de proporcionalidade para Xing, então, eles podem unificar visualmente a multiplicidade de elementos de um projeto arquitetônico ao fazer com que todas essas partes pertençam à mesma família de proporções. E aí a ordem, né, da arquitetura. A arquitetura funcional, a arquitetura proporcional, a arquitetura com um sentido, uma percepção visual harmônica. Então a gente já viu 3 sistemas de proporcionalidade, né? A seção áurea e o Fibonacci, né, são correlacionados. A teoria vitruviana, que vai pegar essa sequência matemática e jogar na escala humana. E o módulo OR, que aí já vai pegar tudo isso e vai jogar, né, tanto a sequência matemática e a escala humana dentro, realmente, de um projeto, né, da arquitetura. Mas ainda assim, precisava ser algo mais minucioso, mais orientado. E aí a gente vai ter 2 disciplinas que são também essenciais quando a gente fala em proporção e escala, que é a antropometria e a ergonomia. Então, quando a gente vai trabalhar diretamente com arquitetura ou design de interiores, design de produto, enfim, a gente vai ter que abordar esses 2 princípios, né? 2 temas, né? 2 ciências, que é a antropometria e a ergonomia. E a gente vai ver a seguir, mais ou menos. Aí à direita, a nossa Zaha Hadid aqui no meio, né? Dando o ar da graça, e à direita eu quis instigar vocês, se vocês conhecem algum edifício, então, que vocês achem, né, que trabalha dentro de sistemas de proporção. E aí eu quero que vocês me digam aqui no chat, né, ou aqui na aula mesmo online, se vocês lembram de alguns desses edifícios. Essas imagens são muito claras com relação à sequência de Fibonacci. Então, se nós colocarmos a sequência de Fibonacci em cima desses elementos em espirais, né, a concha, né, para a gente provar que essa sequência de Fibonacci realmente está em todos os elementos da natureza. E ali a escada, que a gente chama de escada espiral, escada caracol, transformando essa sequência de Fibonacci em arquitetura, em espaço construído. Isso é maravilhoso, né? Porque se a natureza tão sábia traz relações de proporção harmoniosa, então o Fibonacci descobriu que essa sequência de Fibonacci dentro da arquitetura faz com que a arquitetura seja, de fato, uma arquitetura de proporção harmoniosa. Então, aqui trazendo essas 2 imagens para correlacionar a harmonia de proporção. Aqui a gente vai trazendo, aproximando mais, né, da arquitetura, para a gente entender, né, essa relação da seção áurea, sequência de Fibonacci dentro do espaço construído. Então, ali à direita tem uma igreja construída por Filippo Brunelleschi, trazendo ali, né, os desenhos da razão áurea, para a gente entender como que funciona isso dentro da arquitetura, em sistemas de proporção. Depois mais algumas escadas em caracol. O edifício, né, fazendo essa voluta, né, essa volta ali da razão áurea, da sequência de Fibonacci também. Então, observando esses elementos dentro de uma razão, né, uma razão matemática e uma proporção. Não existe arquitetura sem um princípio, uma razão matemática, né? Não, a proporção ela é evidente na arquitetura. A gente trabalha com razões matemáticas o tempo todo. E aí nós vamos entrar na escala daqui a pouco. Como que a gente consegue, né, ter uma razão matemática dentro de uma edificação e como que a gente vai tentar trazer proporções harmoniosas para dentro do projeto. Mas sempre vai ser uma razão matemática, gente.
né? É fato, né? Estou aqui trazendo assim essas arquiteturas. A antropometria, então uma daquelas ciências importantes, né? Antes de falar da ergonomia, a antropometria é parte dos estudos da antropologia, que é o estudo do ser humano, né? Uma ciência que estuda o ser humano por completo. Mas a antropometria está diretamente relacionada com a constituição física do ser humano dentro da antropologia. Tá? E daí Neufert ele vai ser braço direito de Walter Gropius. Walter Gropius, fundador da Bauhaus, então eles vão trabalhar praticamente juntos. Foi um arquiteto também dessa fase modernista. E Neufert, ele é praticamente o pai, né, das proporções humanas dentro da arquitetura. Todo mundo já deve ter ouvido falar do livro do Neufert. O livro do Neufert é igual ao livro do Xing. Põe embaixo do braço e vai. Até o final da vida, quando estiver falando de arquitetura. O Neufert, então, ele vai escrever esse livro em 1936, que se chama A Arte de Projetar em Arquitetura. Esse livro, gente, é uma bíblia de medidas humanas relacionadas com medidas de ambientes e de objetos dentro, né, de um sistema arquitetônico. Então, ele simplesmente deu de mão beijada para a gente não ter que ficar lá fazendo essa relação de proporção e escala com tudo que nós vemos. Ele já deu isso para a gente, né? E a essência da obra dele, então, é a máxima do ser humano como unidade de medida. Tudo ele vai relacionar com o ser humano, porque afinal a arquitetura é feita para o ser humano, não é o ser humano que tem que se adaptar à arquitetura, é o contrário. É a arquitetura que tem que se adaptar ao ser humano. Então a gente deve compreender essas relações dimensionais do corpo humano e qual espaço ele necessita para se movimentar em várias posições. E é isso que a antropometria vai trazer, essa relação de medidas humanas. Tá? Aí, no material de vocês, no sala de aula, já estamos no módulo 4, eu coloquei o livro do Neufert em PDF para vocês usarem assim para o resto da vida, tá? Quem quiser imprimir, melhor ainda. Ou quem quiser comprar o livro original, então, perfeito. Ele é um catálogo, né, que a gente vai utilizar muito em projeto arquitetônico. Daí agora sim, né, vamos falar do Paneiro e Zeunik, que eu tinha comentado lá em cima. Eles são autores da obra Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. Então, Neufert ele vai trazer uma obra geral dos mais variados espaços e Paneiro e Zeunik ele vai entrar um pouco mais no sistema arquitetônico e vai trabalhar com sistemas internos, né? Com interiores, né? Com os ambientes internos. Numa planta baixa, por exemplo, né? O sistema micro, né? Então, trazendo assim, né? Dentro da antropometria, né? Quais são as medidas prioritárias, assim, humanas para que a gente consiga fazer um ambiente, né, um móvel, enfim, uma arquitetura em si dentro de uma escala humana, né, proporcional ao ser humano. Então ali tem aqui esse livro eu tô com ele em mãos, né, vai ser meio difícil agora escaneá-lo inteiramente, mas tem disponível na biblioteca, tá, gente, para quem quiser pegar. É muito importante e muito interessante quando a gente vai projetar. Então fica a dica para quando vocês realmente começarem a fazer projeto. Então, a medida aqui, ó, alcance lateral do braço, lá embaixo, né, alcance frontal, o homem sentado, em pé, com o braço esticado, né, braço para baixo, braço para cima. Então tem toda essa relação. Lembrando, claro, que os seres têm propriedades de proporção diferentes, né? Um homem, de uma mulher, de uma criança, de um idoso mais arcado. Então, estar com esse olhar sempre atento a isso também, quando a gente vai trabalhar com proporção. E é onde entra a ergonomia, né?
Então, a ergonomia, ela vai se apropriar, claro, da antropometria e vai relacionar, né, essa relação de medidas, né, dessa constituição física humana à qualidade do espaço projetado, né, ou dos postos de trabalho, como eles costumam dizer dentro da ciência ergonômica. E, resumindo, é adaptar o trabalho, né, o ambiente de trabalho ao ser humano. Tá? Então, ali temos ergonomia, né, fatores humanos, é a disciplina científica que trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. Né? Sistema seja ambiente, né? E o ergonomista é a profissão, é o profissional que aplica teorias, princípios, dados e métodos a projetos que visam otimizar o bem-estar humano e o desempenho global dos sistemas. Sistema aqui é o sistema ambiente de trabalho, é o sistema homem-máquina. Então, é o homem no seu ambiente de trabalho relacionado, né, a um maquinário. Então, ali nos 3 passos, o primeiro é esse sistema homem-máquina, aí os objetivos da ergonomia: planejar, corrigir e diminuir. Então, planejar é planejar, né, esse ambiente, né, essa máquina, esse maquinário, que seja adaptado ao ser humano. E lembrando que o ser humano tem classificações diferentes, né? Eu tenho seres humanos mais altos, mais baixos, crianças, idosos, homens, mulheres. Então, sempre tentar planejar dentro do meu sistema homem, sistema humano, com relação a uma máquina, né, ou, né, um equipamento. Corrigir é corrigir os possíveis e futuros problemas. Então, fazer um estudo do que poderia vir a ser um problema, até um problema de integridade física, e tentar corrigir antes mesmo de desenvolver o projeto, né? Ou se tiver desenvolvido já, então tentar readaptá-lo, corrigi-lo. E diminuir, gente, é diminuir o esforço físico desse ser humano com relação ao ambiente ou ao processo do trabalho. Né? Lei da natureza, esforço mínimo. Né? O menor gasto de energia para executar uma tarefa. Né? Essa é uma lei universal. E aí, no terceiro passo, é realmente adaptar os postos de trabalho, o ambiente num sistema completo em si. Né? O ambiente mais o maquinário, mais o elemento humano. Então, a ergonomia, ela trabalha com as proporções do começo ao fim. A proporção relacionada diretamente com o ser humano, proporção de tudo, seja do ambiente, do mobiliário, do equipamento, né? Adaptados, através de uma razão matemática e de medidas, ao corpo, à constituição física humana. Lembrando que não são só os membros, né? Nós temos visão, né? A questão mental, conforto térmico, conforto visual, conforto físico. Então, assim, é bem complexo, né? A gente estudar isso, a gente adaptar isso tudo para ter uma boa arquitetura. Então, precisa realmente de um olhar muito atento. Eu já falei várias vezes em escala aqui, né? Para mim já é um termo bastante corriqueiro, praticamente usado diariamente, e vocês vão perceber com a proximidade com o projeto, com a arquitetura, escala vai ser uma parte do vocabulário diário, porque tudo vai ser escala, gente, tudo. Então, assim, o que é a escala? Né? A proporção física para determinar medidas e dimensões. A escala é uma consideração fundamental no projeto de arquitetura dos espaços, uma vez que nos permite comparar a planta, né, ou a maquete de uma ideia com sua representação em tamanho real. Essa definição é de Farrelly em 2014, no Fundamentos da Arquitetura. Então, a compreensão do sistema de escala
possibilita a comunicação adequada da ideia associada a um espaço específico. Associar uma ideia a algo cuja escala conhecemos nos ajuda a entender melhor as proporções de determinado conceito. Então, assim, quando eu falo assim, na escala urbana, a gente não tem, né, uma medida exata, mas a gente relaciona uma escala urbana já com uma coisa de uma dimensão grande, né? Estou falando da cidade, né? Aí depois eu posso aproximar a escala, dizer que isso está dentro de uma escala residencial ou dentro de uma escala humana. Então, adaptada, né? Uma escala mais... É uma analogia, vamos dizer assim. Então, a gente usa a escala como formas de analogia também. A compreensão desse sistema de escala possibilita isso. Então, na escala da cidade, na escala urbana, na escala do projeto. Então, escala vai ser quase uma palavrinha assim chave. Ela vai ser uma palavra-chave para a gente conseguir colocar tudo em determinada proporção. Agora, para que ela seja técnica, uma escala técnica realmente, a gente vai ter que trazer essa escala para a razão matemática, para os números, né? E para isso a gente tem alguns equipamentos fundamentais. O mais conhecido que a gente mais vai usar é o escalímetro. Então, ele é um instrumento de desenho para identificar ou definir a escala de um projeto. Aí a gente tem as normas técnicas também, né? Então, a NBR, a norma brasileira, né? Que está dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de número 9186 e 1999, vai determinar que o uso adequado dessas escalas depende do projeto e da representação desejada. Então, se a gente for analisar, entrar na NBR 9186 e 1999, a gente vai ter, né, quais são as normas técnicas para o uso da escala dentro de um projeto. Então, acho que todo mundo já deve ter visto um escalímetro, não sei se todo mundo sabe usar, mas depois eu vou colocar um vídeo para vocês, para mostrar como é que funciona mais ou menos essa régua, né, de 3 lados. Daqui mais ou menos o que eu expliquei ali no slide anterior, né? Essas relações de escala. A escala como escala de medida, né? Então, indica a relação do tamanho do desenho arquitetônico com relação ao tamanho real do objeto, né? É um recurso, então, do desenho técnico. Já a escala visual foi essa que eu comentei, né? Que a gente vai fazer essas analogias e não se refere a essas dimensões reais das coisas, né? Mas o quanto um objeto é grande ou pequeno, ainda vai falar um pouco dessa proporção. Então, por exemplo, a escala urbana e a escala humana, né? Que é a escala, então, da arquitetura que se baseia, né, nas dimensões e proporções do corpo humano, na antropometria. A escala humana ajuda a gente a entender conceitos, né? Os espaços da arquitetura, as proporções, aproxima da gente, né? Então, tudo que está dentro de uma escala humana, a gente consegue se apropriar melhor. Então, como é que a gente entende a escala, né? O que é a escala, enfim, né? O escalímetro, o que ele representa? Então, a escala 1 para 1, a gente diz que é a escala real, a medida real do objeto. Então, se eu vou desenhar um parafuso, um prego, eu consigo desenhar num papel numa escala de 1 para 1, numa escala real, porque cabe dentro do meu papel. Se eu vou desenhar um edifício, uma fachada de um prédio, eu não vou fazer de escala real, né, gente? Não tem como fazer em escala 1 para 1, porque não vai caber no meu papel, né? A menos que o meu papel seja do tamanho real do edifício. Então, escala 1 para 1 significa escala real do objeto. Escala 1 para 5 e 1 para 10 é uma escala para detalhamentos. Então, eu tenho um ambiente, eu circulo um pedaço desse ambiente, né? Eu quero detalhar com mais precisão. Então, eu vou trazer para uma escala 1 para 5, 1 para 10. Que claro, não é uma escala real,
mas ainda assim já é uma escala maior, né? Que você consegue ver melhor, né, os detalhes. Já a escala 1 para 20, 1 para 50, são escalas para ambientes internos, que a gente consegue, então, trazer para essa escala 1 para 20, 1 para 50 e trabalhar, né, com papéis entre A4, A3, A2, A1, né? Às vezes até A1, mas geralmente a gente trabalha aí com A2, mais ou menos. Então, são escalas para layouts internos, né? Para a gente ter uma noção ampla relacionada à edificação. E a escala 1 para 100 e 1 para 200 são escalas para as plantas baixas gerais e as plantas de localização, tá? Então, ela vai ser 100 vezes, né, menor do que a escala real, digamos assim. Ou 200 vezes menor que a escala real. Aí na escala 1 para 20, 1 para 50, ela vai ser 20 vezes menor que a escala real, 50 vezes menor que a escala real. E na escala 1 para 5, 1 para 10, 5 ou 10 vezes menor que a escala real. Tá? Já as plantas de situação, que são as plantas, né, quando a gente tem a planta do terreno inteiro, por exemplo, né, o sítio, né, a gente vai usar então plantas de 1 para 1000, 1 para 1250, 1 para 2500, que são terrenos grandes, sítios grandes, né? E já as plantas de situação com sítios menores, terrenos menores, a gente pode usar, então, 1 para 500, tá? São escalas legais de trabalhar. Não estão entendendo nada? Calma, gente. É que assim, trazer escala para a teoria é para a gente saber o conceito, tá? Mas isso só vai se tornar claro na prática de projeto. Quando vocês começarem a projetar e ter prática de projeto, aí vocês vão entender todos os fundamentos dessas escalas. E agora, então, para finalizar sobre essa introdução de proporção e escala, esses princípios, vou mostrar um vídeo. Esse vídeo é de uma outra professora, que eu não conheço pessoalmente, encontrei pelo YouTube, e que explica de forma muito didática sobre o escalímetro. Então, eu vou soltar o videozinho para que todos possam conhecer, né, se aproximar mais dessa ferramenta de desenho e entender, então, como usar, assim, quais são as escalas que estão dentro dessa ferramenta.